Olá! Nesta aula 28, trataremos da seção 5.4 do livro, onde daremos mais um passo conceitual decisivo. Pegaremos o teorema de Noether, tal como é formulado na física tradicional, e o reconstruiremos dentro da linguagem da teoria do nó temporal. A pergunta central é esta: se não há espaço-tempo de fundo, nem ação variacional global, nem lagrangiana fundamental, ainda faz sentido falar em simetrias e quantidades conservadas? A resposta da TNT é sim, mas com uma mudança profunda de perspectiva. As simetrias deixam de ser propriedades geométricas de um palco e passam a ser propriedades funcionais da rede temporal, ligadas à forma como a coerência se organiza e se mantém estável ao longo de sua modulação. Na formulação clássica, o teorema de Noether afirma, em linhas gerais, que a cada simetria contínua de uma ação variacional corresponde uma quantidade conservada. Num resumo simples, podemos dizer que a invariância por translações no tempo implica na conservação de energia, e a invariância por translações no espaço implica na conservação de momento linear, e a invariância por rotações implica na conservação de momento angular, e assim por diante. Tudo isso é construído sobre três pilares: um espaço-tempo diferenciável, um funcional de ação bem definido e um conjunto de campos que extremizam essa ação. A TNT não assume nenhum desses pilares como ponto de partida. O ponto de partida da TNT é, como já consolidamos nas 27 aulas anteriores, uma rede de nós temporais, com espaços internos de estados, operadores internos e conexões funcionais, cujo papel é modular a coerência entre nós. A seção 5.4 do livro parte exatamente dessa diferença ontológica. Na TNT, não faz sentido falar de uma ação global, da qual todas as leis derivariam de uma vez. O que existe é uma modulação espectral dinâmica da rede. Os modos internos de cada nó se ajustam continuamente às influências das conexões, e é esse jogo de ajustes que decide o que é projetável e o que colapsa. Em vez de perguntar qual é a lagrangiana invariável, a TNT pergunta: que transformações internas deixam inalterada a estrutura de coerência da rede em uma certa região? Essas transformações são chamadas de simetrias funcionais. A ideia é a seguinte: considere uma região coerente da rede temporal, isto é, um conjunto de nós que, naquele intervalo da temporalidade fundamental, sustenta uma projeção estável na espacialidade tridimensional. Cada nó tem um modo interno de coerência e está ligado a seus vizinhos por conexões que transportam e transformam essa coerência. Agora, imagine que aplicamos uma transformação nos modos internos, por exemplo, uma translação no domínio funcional, uma rotação entre subespaços internos ou uma reorganização espectral, de tal forma que depois da transformação, temos as condições de coerência entre os nós continuam acima do limiar projetável, e a projeção da região permanece a mesma realidade física. Quando isso acontece, dizemos que encontramos uma simetria funcional da rede. É nesse ponto que a seção 5.4 reinterpreta o teorema de Noether. Em vez de relacionar simetria geométrica e conservação via uma lagrangiana, a TNT afirma que, a toda simetria funcional estável, corresponde uma quantidade funcional que permanece constante ao longo da modulação no tempo fundamental. Essa quantidade não é energia, momento ou carga por definição. Ela só recebe esses nomes quando a simetria funcional corresponde, na projeção, a uma translação temporal, espacial, rotacional ou a uma reparametrização interna. O fundamental é que se a transformação interna preserva a coerência e não altera a projeção de uma região, pode-se definir ali um invariante funcional, cuja variação ao longo da temporalidade fundamental é nula. A TNT enfatiza um cuidado importante.
Nem toda a simetria da rede aparece de forma simples na projeção, e nem toda regularidade observada na projeção corresponde a uma simetria profunda da rede. Há simetrias estruturais, robustas, que derivam da própria organização global da rede temporal. E há simetrias contingentes, que surgem de alinhamentos temporários ou locais de coerência. As primeiras dão origem aos invariantes que reconhecemos como leis fundamentais, ou seja, a conservação de energia funcional, de momento linear funcional e de momento angular funcional. As segundas geram leis válidas apenas em certos regimes ou escalas, que podem falhar quando a rede atravessa transições críticas ou reorganizações topológicas mais violentas. O passo conceitual-chave desta aula é reescrever a própria essência do teorema de Noether. Assim, em vez de afirmar que simetria geométrica implica em grandeza conservada, afirmamos que simetria funcional implica em estabilidade da projeção. Com isso, a TNT afirma que a cada invariância funcional corresponde um padrão de coerência que se comporta como uma corrente interna na rede. A conservação, por consequência, significa que essa corrente não cria nem destrói coerência líquida na região considerada, apenas a redistribui. Quando o divergente funcional dessa corrente zera ao longo da modulação, a projeção se mantém estável. Quando ele explode ou muda de regime, o que se quebra não é a lei em si, mas o regime de validade daquela lei emergente. Em resumo, a seção 5.4 do livro mostra que a TNT não abandona o conteúdo do teorema de Noether, mas o desloca de um plano geométrico variacional para um plano funcional dinâmico. O foco deixa de ser uma ação extrema em um espaço-tempo dado e passa a ser a capacidade da rede de preservar padrões de coerência sob transformações internas específicas. Exploraremos um exemplo explícito de rede local com poucos nós, mostrando como identificar uma translação funcional como simetria, como construir a quantidade funcional conservada associada e como interpretar a quebra de simetria como perda de estabilidade projetável, abrindo caminho para a leitura noética da emergência de fases e transições na realidade observável. Para tornar tudo isso menos abstrato, apresentaremos um exemplo simples e bastante didático. Uma rede temporal local contendo apenas 3 nós. Cada nó é descrito como um centro de coerência, com seu espaço interno de estados, um modo espectral que o caracteriza naquele instante do tempo fundamental, além de conexões funcionais que o ligam aos outros 2. O conjunto formado pelos 3 modos e pelas 3 conexões é escolhido de tal forma que a coerência entre eles é suficientemente alta. Com isso, temos uma pequena seção coerente da rede, cuja projeção como sistema físico é estável. Agora, considere uma transformação central neste exemplo, uma translação interna. Em termos intuitivos, essa transformação desloca rigidamente, no tempo fundamental da rede, o ritmo interno dos 3 modos. Todos são empurrados de forma idêntica, para frente ou para trás nesse tempo interno. Nada se move na espacialidade tridimensional. Trata-se de uma reparametrização simultânea do estado interno de cada nó. A pergunta é: essa translação interna é, ou não, uma simetria funcional da projeção, no sentido estabelecido pela TNT? A teoria do nó temporal responde a essa pergunta examinando 2 critérios. O primeiro critério é a projeção física. Se depois do deslocamento, o padrão de coerência entre os 3 nós permanece o mesmo, a imagem projetada do sistema também permanece a mesma. Em outras palavras, o que vemos na espacialidade tridimensional, a configuração correspondente àqueles 3 nós, não muda sob essa transformação interna. O sistema físico observado é o mesmo. O segundo critério é a coerência funcional. Para que ela seja preservada,
as conexões entre os nós precisam ser compatíveis com esse tipo de translação. Isso significa, em linguagem simples, que a maneira como um nó modula os outros dois não pode depender do, entre aspas, ponto absoluto em que ele se encontra no tempo fundamental, mas apenas de relações de fase e de estrutura interna que são deslocadas em conjunto. Quando essa compatibilidade é assumida, a TNT conclui que a translação interna é, sim, uma simetria funcional da projeção para aquele pequeno domínio da rede. E, nesse caso, ela afirma a existência de uma quantidade funcional associada a essa simetria que permanece constante ao longo da modulação temporal. E isso é exatamente aquilo que a TNT identifica como o momento linear funcional total daquela região de 3 nós. Em termos físicos, isso significa que, à medida que os modos internos oscilam e as conexões redistribuem coerência entre eles, há um balanço global de fluxo direcional de coerência que se mantém invariável. Nada é criado nem destruído nesse balanço, apenas movido de um nó para outro. A teoria do nó temporal interpreta esse resultado como o análogo daquilo que o teorema de Noether faz na física tradicional. Uma simetria contínua, aqui no caso a translação interna sincronizada dos 3 modos, dá origem a um invariante associado, que é, no nosso exemplo, o momento funcional total da pequena região da rede. Perceba que não foi preciso invocar uma lagrangiana, isto é, uma ação global ou um espaço-tempo de fundo. Bastou considerar a preservação da projeção e da coerência sob a transformação. Não sei se você percebe isso, mas a interpretação da TNT é notável também por sua elegância conceitual. Em seguida, podemos perguntar: e o que acontece se, em vez dessa translação perfeitamente sincronizada, aplicarmos uma transformação que desalinhe os modos internos dos nós temporais? Em outras palavras, o que aconteceria se deslocássemos o relógio interno de um nó de um jeito e o de outro nó de outro jeito, quebrando a compatibilidade que mantinha a coerência estável? Nesse caso, a transformação deixa de ser uma simetria funcional. A projeção física pode se alterar, a coerência pode cair abaixo do limiar em uma parte da região, e o balanço de fluxo de coerência deixa de ser neutro. Aparecem termos que, para um observador, se manifestariam como fontes ou sumidouros de energia, de momento ou de outras grandezas. A TNT descreve esse cenário como uma quebra controlada de simetria. A rede sofre uma reorganização funcional. A coerência se concentra em alguns caminhos, rarefaz em outros, e a projeção correspondente passa por uma transição. Em regimes extremos, isso pode ser lido como o surgimento de novas entidades físicas, isto é, o surgimento de novos modos emergentes, novas partículas, novos campos, ou como desaparecimento de estruturas que antes eram estáveis. Não há violação literal de uma lei. Há mudança das condições de coerência que permitiam formular aquela lei como um invariante. Portanto, o exemplo dos 3 nos permite condensar as teses principais da TNT que apresentamos nesta aula. Primeira coisa a se deduzir. Na TNT, a noção relevante de simetria é interna e funcional, não geométrica e variacional. Ela é reconhecida pelo desenho das conexões e pela estrutura espectral dos nós, mesmo que esses nós venham a ser projetados em partes completamente diferentes do universo emergente. Afinal, 2 domínios podem partilhar a mesma simetria funcional, embora ocupem regiões espaciais totalmente distintas. Segunda coisa a se deduzir. A conservação, na TNT, é sempre a expressão da preservação de coerência sob transformação funcional. Enquanto os componentes principais do espectro de cada nó se mantêm estáveis, os fluxos funcionais realocam o que a física tradicional chamaria de energia, momento ou carga, sem jamais criar ou destruir o conteúdo global correspondente.
Quando a coerência se degrada, o saldo só desaparece localmente, reaparecendo em outra parte da rede. Com isso, fechamos o tema da energia, do momento linear e do momento angular, vistos pela perspectiva da TNT. Vimos que eles deixam de ser grandezas coladas a um espaço dado e passam a ser invariantes de projeção ancorados em simetrias funcionais da rede temporal. O teorema de Noether não é negado. Ele é generalizado para outro nível. O nível em que o que se conserva, em última instância, é a capacidade da rede de sustentar padrões estáveis de coerência sob transformações internas específicas. E esse resultado é absolutamente notável. E se você percebeu isso, continue com a gente e se inscreva no canal. Até a próxima!